Quem inventou o avião, Santos Dumont ou os irmãos Wright? Ai, caraca. A gente tá num país que a gente não pode falar direito. Foi os irmãos Wright, vamos falar a real. Não existe um inventor do avião. A história tá lá, tá publicado. Em 1903, os irmãos Wright voaram. Não interessa se foi 20 centímetros, se foi alguma coisa assim. Em 1903, o Santos Dumont ainda estava com os dirigíveis. Em 1906, o Santos Dumont voou. Então, para mérito do Brasil, ele decolou por meios próprios, enquanto os Wright dependiam de alguma coisa que impulsionasse o avião para ele ter sustentação. Então, isso é um mérito. Mas documentos mostram assim que enquanto o Santos Dumont estava voando, os Wright já estavam voando coisas mais avançadas. Tanto é que quando os Wright foram para a Europa para mostrar o aparelho deles, já fazia manobras no ar que os caras ficaram lá. E aí o Aeroclube de Paris, que havia dado o prêmio para o Santos Dumont, resolveram aceitar a invenção dos Wright como o avião que tinha sido anterior, inclusive. E essa história não é muito contada aqui no Brasil porque... Estamos contando agora. Estamos contando agora. Doa quem doer. Bem, como o brasileiro gosta de desvalorizar o seu país e os seus inventores. Ele está dizendo ali que os irmãos Wright foram os primeiros a criar o avião. Porque os irmãos Wright voaram ali por volta de 1903. Santos Dumont voou em 1906. Então, 3 anos de diferença. Só que o amigo aí esquece de dizer o seguinte, que os irmãos Wright usavam mecanismo de impulso. Eles colocavam o avião em uma esteira e essa esteira impulsionava aquele objeto, aquele avião, para ele poder pegar impulso e voar. Sem aquele mecanismo, não conseguiria voar. Só voava com o mecanismo. No caso, o nome do avião era Flyer 1. Precisava desse mecanismo de impulso. Enquanto o 14 Bix, que foi criado por Santos Dumont, 3 anos depois, não precisava de mecanismo de impulso. Ele voava sozinho. Santos Dumont entrava, ligava os motores e o avião voava. Ponto. E eles falam que os irmãos Wright eram o pai da aviação porque tinha um avião que voava por catapulto, por mecanismo de caputação. Sendo que naquela época, esses tipos de mecanismo era conhecido e muitos outros inventores tinham esse mecanismo. Ou então eles entravam no avião e ficavam empurrando aquele avião, iam correndo com o avião, melhor dizendo, pulavam de um penhasco igual uma asa delta e o avião ia lá e voava. Só que até então a aviação não tinha um pai, porque para a aviação ter um pai era necessário que o avião voasse sozinho. Era o condutor, o piloto, entrasse no avião, ligasse o motor e o motor sozinho impulsionasse o avião e o avião decolasse voo. E os irmãos Wright não conseguiram fazer isso. Quem fez foi Alberto Santos Dumont com o 14 Bix. O 14 Bix voava mais de 600 quilômetros, enquanto o Flyer 1 voava aproximadamente 300. Então, do Santos Dumont voava o dobro a mais. Beleza. Só que a diferença entre os irmãos Wright e o Santos Dumont é o seguinte. Santos Dumont não patenteava as suas invenções, enquanto os irmãos Wright brigavam por patente. Eles estavam sempre entrando em disputas judiciais por causa de patente. Santos Dumont não. Santos Dumont não se preocupava com isso. Exemplo, Santos Dumont criou o relógio a pulso. Ele não brigou por patente. Fora outras invenções, exemplo, dirigível, por volta de 1808, Santos Dumont criou um mecanismo, o dirigível já existia, mas ele criou um mecanismo aonde o dirigível se tornou controlável. Porque naquele tempo o dirigível não era controlável, você não conseguia ter controle sobre ele. Com a invenção do Santos Dumont, com esse novo mecanismo que ele implantou no dirigível, o dirigível passou a ter controle. E o primeiro dirigível, se eu não me engano, acho que foi o Brasil 1, alguma coisa assim.
Então, com esse mecanismo, daria para transportar pessoas de um país para outro, porque esse mecanismo permitia que você controlasse o dirigível. E ele não patenteou isso. E vem esses brasileiros aí que não amam o seu país, são apátridas, essa que é a realidade, e vem tirar o mérito do nosso querido, amado Santos Dumont sobre a invenção do avião, que não é verdade. Santos Dumont também criou o Demoiselle, isso ele também não diz. O Demoiselle foi o avião mais leve do mundo. O Demoiselle era um avião rico em tecnologia da época e conseguia fazer voos longos. Nenhum avião da época conseguia ser tão eficiente e tão bom quanto o Demoiselle. Mais para frente, através da engenharia, foi se aperfeiçoando, eles conseguiram colocar armas dentro desses aviões que foram criados por Santos Dumont. E ele descobriu o que estava fazendo. Santos Dumont viu que a sua obra estava sendo utilizada para a guerra, para matar pessoas. Então ele ficou triste com o que estavam fazendo com o seu avião e ele veio a óbito. Já sabe a história, botou uma corda no pescoço e foi de arrasta. Enquanto isso, os irmãos Wright ainda estavam vivos. O último morreu foi em 1948. Não estavam nem aí para a guerra porque eles não tinham ali, eles não influenciaram tanto na aerodinâmica como influenciou Santos Dumont. Mas infelizmente esses são os apátridas do Brasil. São homens e mulheres que não têm amor à sua pátria. Porque se tivesse amor à sua pátria, jamais diria que os irmãos Wright foram os primeiros a criar o avião. Jamais diria uma mentira como essa. Este é mais um conselho do L'Ami du Peuple, amigo do povo. Que Deus abençoe a todos. L'Ami du Peuple, o amigo do povo.